Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-psicanalítica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos de um dos ensaios mais marcantes do psicanalista judeu, nascido na Áustria, Sigmund Freud, o ensaio das Unheimliche, o estranho. Sem mais então, passemos a palavra ao doutor Sigmund Freud para que ele nos desvele as vísceras do estranho, das Unheimliche. Vamos lá? De início, abrem-se dois rumos. Podemos descobrir que significado veio ligar-se à palavra estranho no decorrer de sua história. Ou podemos reunir todas aquelas propriedades de pessoas, coisas, impressões sensoriais, experiências e situações que despertam em nós o sentimento de estranheza e inferir, então, a natureza desconhecida do estranho a partir de tudo que esses exemplos têm em comum. Direi de imediato que ambos os rumos conduzem ao mesmo resultado. O estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho e há muito familiar. Aquilo que é novo pode tornar-se facilmente assustador e estranho. Algumas novidades são assustadoras, mas de modo algum, todas elas. Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e familiar para torná-lo estranho. A palavra heimlich, então vejam, em alemão, das Unheimlich, o estranho. E heimlich, o Freud vai dissecar agora. A palavra heimlich não deixa de ser ambígua, mas pertence a dois conjuntos de ideias que, sem serem contraditórias, ainda assim são muito diferentes. Por um lado, heimlich significa o que é familiar e agradável, e por outro, o que se mantém oculto e fora da vista. Unheimlich é habitualmente usado, conforme aprendemos, apenas como o contrário do primeiro significado de heimlich e não do segundo. Unheimlich é tudo o que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. A noção de algo oculto e perigoso desenvolve-se mais ainda, de modo que heimlich chega a ter o significado habitualmente atribuído a unheimlich, o familiar ao estranho. Heimlich, o familiar, é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie de Unheimlich. O estranho é uma subespécie do familiar. O retorno do oculto que ainda assim veio à luz. O estudo dos sonhos, das fantasias e dos mitos ensinou-nos que a ansiedade em relação aos próprios olhos, o medo de ficar cego, é muitas vezes um substituto do temor de ser castrado. O autocegamento do criminoso mítico Édipo era simplesmente uma forma atenuada do castigo da castração. O único castigo que era adequado a ele pela lei de Talião. Originalmente, o duplo era uma segurança quanto à destruição do ego, uma enérgica negação do poder da morte. E provavelmente a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo. Essa invenção da duplicação como defesa contra a extinção
tem a sua contrapartida na linguagem dos sonhos, que gosta de representar a castração pela duplicação ou multiplicação de um símbolo genital. Tais ideias, no entanto, brotaram do solo do amor próprio ilimitado, do narcisismo primário que domina a mente da criança e do homem antigo. Entretanto, quando essa etapa está superada, o duplo inverte seu aspecto. Depois de haver sido uma garantia de imortalidade, o duplo transforma-se em estranho anunciador da morte. A ideia do duplo não desaparece necessariamente ao passar o narcisismo primário, pois pode receber novo significado dos estágios posteriores do desenvolvimento do ego. Forma-se ali, lentamente, uma atividade especial que consegue resistir ao resto do ego, que tem a função de observar e de criticar o eu, o self, e de exercer uma censura dentro da mente, e da qual tomamos conhecimento como nossa consciência. Quando tudo está dito e feito, a qualidade de estranheza só pode advir do fato de o duplo ser uma criação que data de um estágio mental muito antigo, há muito superado, incidentalmente, um estágio em que o duplo tinha um aspecto mais amistoso. O duplo converteu-se num objeto de terror, tal como, após o colapso da religião, os deuses se transformam em demônios. É possível reconhecer na mente inconsciente a predominância de uma compulsão à repetição, procedente dos impulsos instintuais e provavelmente inerente à própria natureza dos instintos. Uma compulsão poderosa o bastante para prevalecer sobre o princípio do prazer, emprestando a determinados aspectos da mente o seu caráter demoníaco. O que quer que nos lembre esta íntima compulsão à repetição é percebido como estranho. Vou expor duas considerações que, penso eu, contêm a essência desse breve estudo sobre o estranho. Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que todo afeto pertencente ao impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimido, em ansiedade, então, entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que o elemento que amedronta pode mostrar-se como algo reprimido que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras constituiria então o estranho. E deve ser indiferente a questão de saber se o que é estranho era, em si, originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. Em segundo lugar, esse estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente. E somente se alienou da mente através do processo de representação. De repressão. O animismo, a magia e a bruxaria, a onipotência dos pensamentos, a atitude do homem para com a morte, a repetição involuntária e o complexo de castração compreendem praticamente todos os fatores que transformam algo assustador em algo estranho. Estranho efeito se apresenta quando se extingue entre imaginação e realidade, quando se extingue a distinção entre imaginação e realidade, como quando algo que até então considerávamos imaginário surge diante de nós na realidade, ou quando um símbolo assume as plenas funções da coisa que simboliza e assim por diante. Superenfatização da realidade psíquica em comparação com a realidade material. Um aspecto estreitamente ligado à crença na onipotência dos pensamentos. O amor é a saudade de casa. Eu repito, o amor
é as saudades de casa. Quando o estranho se origina de complexos infantis, a questão da realidade material não surge. O seu lugar é tomado pela realidade psíquica. Implica uma repressão real de algum conteúdo de pensamento e um retorno desse conteúdo reprimido. Pessoal, muito daquilo que não é estranho em ficção se-lo-ia se acontecesse na vida real. E, em segundo lugar, existem muito mais meios de criar efeitos estranhos na ficção do que na vida real. Pessoal, esses foram fragmentos sumamente criativos, analíticos, pungentes, interessantes do grande psicanalista judeu nascido na Áustria, Sigmund Freud, em seu ensaio Das Unheimliche, O Estranho. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-psicanalítica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe também aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literário-psicanalíticas, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de, segundo aí sua situação financeira, tornar-se um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, clicando justamente na tecla Seja Membro, e aí vocês vão poder escolher uma faixa de membro humanista e apoiar este projeto que eu estou desenvolvendo como Universidade Aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária aqui do meu canal, gente, e tchau, tchau!